Começa agora Estudos das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Apresentação: Roberto Vitorino. Olá, amigo e amiga ouvinte. Olá você, seguidor nas nossas redes sociais. Estamos iniciando mais um estudo das mensagens do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, publicada na coleção Fonte Viva, das edições da Federação Espírita Brasileira. Esse nosso programa ele é gravado, mas você pode se comunicar conosco enviando suas perguntas, reclamações, sugestões, solicitando esclarecimentos. E os nossos canais são pelo telefone 21 3386 1400, pelo WhatsApp 21 984 86 7633, pelo e-mail estudodeemmanuel@radioriodejaneiro.am.br, e nós então aguardamos o seu contato. Nós temos reprises às terças-feiras, às 2h30 da madrugada, e nos domingos, às 20h50, 10:50 da noite. No nosso site, radioriodejaneiro.digital, nós temos os 4 últimos programas disponíveis. E no YouTube, Rádio Rio de Janeiro Playlist, todos os programas gravados. E hoje nós vamos estudar a mensagem de Emmanuel, de número 47, do livro Caminho, Verdade e Vida, A Grande Pergunta, que nós vamos ouvir na voz do nosso conselheiro da Fundação, nosso amigo João Nogueira. Do livro Caminho, Verdade e Vida, autoria de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, A Grande Pergunta. E Emmanuel se baseia no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 6, versículo 46, onde Jesus diz: "E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo?" E comenta então Emmanuel: em lamentável indiferença, muitas pessoas esperam pela morte do corpo a fim de ouvirem as sublimes palavras do Cristo. Não se compreende, porém, o motivo de semelhante propósito. O Mestre permanece vivo em seu evangelho de amor e luz. É desnecessário aguardar ocasiões solenes para que lhe ouçamos os ensinamentos sublimes e claros. Muitos aprendizes aproximam-se do trabalho santo, mas desejam revelações diretas. Teriam mais fé, asseguram displicentes, se ouvissem o Senhor de modo pessoal em suas manifestações divinas. Acreditam-se merecedores de dádivas celestes e acabam considerando que o serviço do Evangelho é grande em demasia para o esforço humano e põem-se à espera de milagres imprevistos sem perceberem que a preguiça sutilmente se lhes mistura à vaidade, anulando-lhes as forças. Tais companheiros não sabem ouvir o Mestre Divino em seu verbo imortal. Ignoram que o serviço deles é aquele a que foram chamados, por mais humildes lhes pareçam as atividades a que se ajustam. Na qualidade de político ou de varredor, num palácio ou numa choupana, o homem da terra pode fazer o que lhe ensinou Jesus. É por isso que a oportuna pergunta do Senhor deveria gravar-se de maneira indelével em todos os templos, para que os discípulos, em lhe pronunciando o nome, nunca se esqueçam de atender sinceramente às recomendações do seu verbo sublime.
Emmanuel, então, como sempre, nos fazendo refletir de uma maneira brilhante. E é muito interessante, né, a capacidade que ele tem de sintetizar e colocar para nós numa linguagem muito simples, até levando em conta que nós estamos falando de anos 50, né, quando foram lançados esses livros da coleção Fonte Viva. Então o Emmanuel realmente tem uma linguagem que para nós facilita bastante, né, o entendimento. Mas de qualquer forma, nós precisamos, como sempre, buscar a origem lá no Evangelho de Lucas, capítulo 6, que ele faz a referência, né? Então, esse Evangelho de Lucas registra o seguinte. Inicia aqui, ele nos lembrando que aconteceu no segundo sábado após o primeiro, passou pelas searas e seus discípulos iam arrancando espigas e esfregando-as com as mãos, as comiam. Então nós estamos vendo aqui que é Jesus, né, que ele está relatando aqui uma passagem de Jesus junto com os discípulos. E aí vem o comentário. E alguns fariseus lhes disseram: por que fazeis o que não é lícito fazer nos sábados? Isso porque o sábado era o dia do jejum. Então, na regra, né, na legislação da época dos hebreus, no sábado não se podia comer. E aí eles estão aqui indignados, os fariseus, porque os discípulos do mestre estão pegando as espigas, estão comendo o milho, né? Então alguma coisa está estranho aqui. E Jesus responde: nunca lestes o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e tomou os pães da proposição e os comeu, e deu também aos que estavam com ele, os quais não é lícito comer senão só aos sacerdotes? Então Jesus sempre tinha um ensinamento. Quer dizer que eu não posso comer porque é o dia do jejum, mas eu estou com fome, eu não estou preparado para o jejum, eu não posso comer, para seguir a regra. Mas lá, muito antes ainda, Davi, né, que é um dos profetas, teve fome e as pessoas que estavam com ele. E o que eles fizeram? Entraram no templo e lá estavam os pães oferecidos a Deus, né, naquelas cerimônias, e eles comeram o pão. E aí ele pergunta: não é lícito comer senão aos sacerdotes? Quer dizer, aquele pão era só para os sacerdotes? As demais pessoas não podem comer? E aí ele complementa e dizia-lhes: o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Ou seja, Jesus estava acima das convenções humanas, das convenções criadas por nós, naquela época, hebreus, né? Criando dificuldade uns para os outros. E mais à frente, ele fala, Lucas aqui nos contando, né, que as pessoas entraram na sinagoga, né, e todos lá, os escribas e fariseus, estavam observando se Jesus ia curar no sábado, para depois poderem acusá-lo. E Lucas registra: mas ele bem conhecia os seus pensamentos e disse ao homem que tinha a mão mirrada, quer dizer, aquela mão travada de alguma forma, né, que não conseguia ter os movimentos regulares, né? E aí Jesus diz: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhes disse: uma coisa vos hei de perguntar. É lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar? E olhando a todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída, sã como a outra. E aí os fariseus, os escribas, aqueles que estavam ali no entorno,
ficaram chateados. Como é que pode? Esse Messias aqui, que a gente esperou tanto, aí chega aqui esse Jesus, e se diz o Messias, quer dizer, ele nem dizia, mas as pessoas sabiam que ele era o Messias, e ele está fazendo uma série de coisas aqui que está quebrando as nossas regras, né? Então, ficaram chateados e estavam sempre buscando encontrar uma maneira de incriminar Jesus. Então, passam-se vários outros momentos aqui em que Lucas registra para nós, né? E já lá no versículo 27, Jesus diz o seguinte: mas vós que ouvis isto, eu digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que eu te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. E dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam da mesma maneira, lhes fazei vós também. Então aqui é um ensinamento que até hoje muitas pessoas ainda balançam, né? Amar o inimigo, como é difícil. Como é difícil. E aí ele diz, fazei o bem aos que vos odeiam. Mas a pessoa está me odiando, como é que eu vou fazer o bem para ela? Porque nós fomos ainda criados e ainda temos enraizado o olho por olho, dente por dente. E que Jesus veio mostrar que não é nada disso. Se a cada vez que alguém me fizer mal, eu for e devolver na mesma moeda, da mesma maneira, a ele ou a um parente, isso não termina nunca. Então, amar o inimigo, tem uma passagem do nosso Evangelho bem clara. É claro que você não vai amar o inimigo igual você ama o seu amigo, mas, no mínimo, não desejar mal para ele, né? Não se alegrar com as falhas do nosso irmão, com as dificuldades que ele passe. Ou seja, amar o inimigo é deixá-lo seguir em frente, entregar ele a Deus e orar por ele. Então Jesus, né, bem dizer a todos, orar por todos. E se alguém te ferir uma face, oferece a outra. Mas ele me bateu, vou deixar ele me bater de novo? Não, não é isso. Se ele me bateu, eu tenho direito de me defender, mas eu não preciso mais agredi-lo. Uma coisa é eu me defender, o outro é eu revidar. Então, a outra face é a face do bem, não é a face do mal. Se ele agiu mal comigo, eu vou agir bem com ele. Já diz o velho ditado popular, quando um não quer, dois não brigam. Então nós precisamos colocar isso no nosso dia. E Jesus ainda diz, se alguém te tirar a capa, nem a túnica recuses. Nós, na cidade grande, principalmente, estamos sempre preocupados. Será que vão me roubar? O meu celular. Hoje não é a capa, mas é o celular, né? Todo mundo tem o seu celular. E vem um garoto, às vezes, ali, divertidamente, numa bicicleta, ou passa perto da gente e leva o nosso celular. E aí, o que eu faço? Eu vou maldizer aquele jovem, eu vou maldizer aquela pessoa, e eu vou correr atrás dele para tentar pegar de volta, para quê? Eu não vou conseguir pegá-lo. E se ele, além do celular, ele quiser levar a sua carteira, é a túnica de hoje, entrega para ele. Por quê? Ele está precisando daquela coisa material, o problema é dele. Se ele está cometendo erro, o problema é dele, ele vai responder por isso. Se não na justiça da terra, na justiça humana, na justiça divina, ele já está endividado. E nós, a nossa reação, nós podemos também nos endividar. Então, Jesus já disse, aquele que dá a qualquer que te pedir, e ao que quer tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. Então levou, velho ditado,
Vão-se os anéis, ficam os dedos. Entrega a Deus. Ore por aquele coitado que está precisando roubar por algum motivo, a gente não sabe. Não quero justificar o erro, não. O crime, né? A transgressão. Mas, sem a gente conhecer a história daquele indivíduo, o desespero que muitas vezes ele está ali, a gente tem que pensar duas vezes. Ah, mas é sem vergonhice, não quer trabalhar, então não julgue. Nós não temos que julgar. Eu estou falando isso aqui com a tranquilidade aqui, mas eu já fui roubado. Eu já fui assaltado com arma na cabeça. Não quero que ninguém passe por isso. É muito triste. E na hora, no início, é muito difícil. A primeira coisa que a gente quer fazer é revidar. Mas se eu revidar, o rapaz já está tão apavorado ali, está com uma adrenalina tão alta, que a agressão dele, ele está preparado. Eu não estou, ele me pegou de surpresa. Vai ser muito violenta. Então, até para me preservar os que eles estão no meu entorno, deixa ele levar. Vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Depois eu vou trabalhar, vou economizar, vou financiar, eu vou ter outro celular, eu vou ter outra carteira, eu vou receber o meu salário daqui a pouco, eu vou poder pagar as minhas dívidas. E aquele jovem, aquele rapaz, aquele homem, quem quer que seja, aquela mulher, aquele nosso irmão, não podemos esquecer, está passando por uma prova muito difícil e ele está se deixando levar. Ele vai responder por isso. Na justiça divina, com certeza. E Jesus aqui deu a regra áurea, né? Faça para o outro aquilo que você quer para você. Então, esse é o primeiro caminho. Se eu faço o bem para o outro vai me fazer o bem. E ainda que ele me faça o mal, eu vou me esforçar para não odiá-lo, para não maldizer, ainda vou orar por ele para que ele possa vencer aquela dificuldade. E mais adiante, no versículo 35, Lucas registra ainda, Jesus diz: amai, pois, a vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Então, nós sabemos que nós cometemos muitos erros. Ah, mas eu não roubo. Tá bom, nós não estamos roubando. Hoje nós não estamos roubando, literalmente. Mas será que a gente de alguma forma não está fazendo mal para o outro também? Às vezes até sem perceber. Então nós temos que estar atento, porque nós também erramos. E nós vamos ser julgados na mesma maneira que eu estou julgando o meu irmão. E Jesus complementa: dai e ser-vos-á dado. E aí ele pergunta: pode o cego guiar o cego? Não, ambos cairão na cova, no buraco, né? Então, por que eu falo do olho do irmão, né? De um argueiro, né? E quando eu tenho uma trave, quer dizer, o irmão está com um cisco, e eu estou com uma trave enorme aqui, mas eu estou querendo botar defeito no outro, estou querendo enxergar o outro, julgar o outro, quando eu sou muito pior do que ele, na maioria das vezes. E já no versículo 43, Jesus diz: não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro de seu coração, tira o bem, porque da abundância do seu coração fala a boca. Então as nossas atitudes, os nossos atos, o fruto da nossa ação, tudo aquilo que a gente faz deve ser bom, para mostrar que nós somos uma árvore boa. E quando nós ainda assim não conseguirmos, nós vamos tentar corrigir.
porque sai da nossa boca aquilo que nós temos no coração. E aí é quando Jesus fala: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Ou seja, não adianta eu ficar falando o nome do Senhor toda hora, jurando, etc, etc, mas nós não seguimos o Evangelho de Jesus. Ele quer isso da gente. Ele veio nos mostrar o modelo das nossas condutas. Perdoar, orar, vigiar, tratar bem, sermos fraternos uns com os outros e tantas outras coisas que Jesus nos mostrou, né? Então, ele fala que todos nós que já conhecemos, que já ouvimos e não praticamos, nós somos semelhantes àquele homem que edificou a casa sobre a terra, sem alicerce. Aí veio o ímpeto da corrente, veio o rio, e a casa cai, né? E há uma grande ruína naquela casa. Então nós temos que estar atentos. Onde é que nós estamos construindo a nossa casa? E Emmanuel, na página aqui que nós estamos comentando, né? Depois de comentar o Evangelho de Lucas, e ele lembra, né, que quantas pessoas ficam esperando a morte do corpo para depois poder encontrar com Jesus. E ele lembra: o Mestre permanece vivo em seu Evangelho de amor e luz, é das nossas ações, da prática de tudo que ele nos ensinou. Muita gente se aproxima do trabalho santo, né, do trabalho digno, mas quer revelação direta. Eu quero ouvir o meu guia, eu quero ver o meu anjo da guarda, eu quero isso, eu quero... A gente fica fazendo exigências, né? Só que a gente ainda não é merecedor disso. Nós não podemos ver, nós não podemos sentir, porque a gente ainda não merece. Ficamos esperando aqui milagres. E o milagre não é toda hora que acontece, não. E a gente sabe que os milagres são efeitos naturais da lei divina, né? E muitas vezes, por preguiça, nós não seguimos, por vaidades. Eu vou ter que me transformar, eu não quero me transformar. Então, eu fico dando uma de bonzinho, né? Não, mas eu estou esperando um milagre. A hora que Jesus aparecer na minha frente, eu vou me transformar. Tudo bem, vai esperar mais um pouquinho, né? E está perdendo a oportunidade. Então, Emmanuel nos diz: tais companheiros não sabem ouvir o Mestre Divino em seu verbo imortal, na grandeza daquilo que o Mestre veio nos ensinar. Ignoram que o serviço deles é aquele a que foram chamados, por mais humildes lhe pareça. Então, não importa onde a gente está. E ele lembra aqui: se eu sou um político, se eu sou um varredor, colocando aqui dois extremos, né, da nossa sociedade, num palácio muito rico, numa choupana muito pobre, não importa. O homem da terra pode fazer o que lhe ensinou Jesus sempre, em qualquer lugar. E é isso que Jesus espera da gente. Porque nós espíritas sabemos que nós vamos passar pela prova da riqueza, pela prova da pobreza. Nós vamos passar pela prova da humildade e nós vamos passar pela prova do poder. Então, nós vamos ser testados em todas essas situações, né? Isso vai levar algumas encarnações. Mas a gente está aprendendo. Então a gente vai se corrigindo. E aí o Emmanuel, concluindo, ele coloca: e é por isso que a oportuna pergunta do Senhor deveria gravar-se de maneira indelével, quer dizer, de uma maneira bem firme, né? Em todos os templos. Ele não está falando em templo espírita, não, todos os templos. E o maior templo que nós temos é o nosso coração. Então deveria estar gravado, para que os discípulos, em lhe pronunciando o nome, quando falarmos o nome de Jesus, nunca nos esqueçamos de atender sinceramente àquilo que ele recomenda com o seu verbo de sublime, né? Então aquilo que Jesus falou para todos nós tem que estar gravado no nosso coração, na nossa mente. A gente tem que estar atento para, quando falarmos em Jesus, lembrar dos seus ensinamentos, colocar na prática tudo que ele nos ensinou, né? Vencer a nossa arrogância,
vencer o nosso egoísmo, o nosso orgulho, e a gente sabe que isso não é fácil, mas é um esforço constante. E pouco a pouco a gente vai conseguindo. E um dia nós poderemos ficar tranquilo, porque nem pela desencarnação vamos passar mais, nem pela encarnação. Porque aí nós já seremos espíritos, né? Puros, já seremos um companheiro mais próximo de Jesus e de tantos outros mestres que por aqui passaram. Meus irmãos, muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Estudo das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier.